reunião, retomando de onde a gente estava, nós estávamos no item, o próximo item da pauta é o item 20, Sanofi Sintelabo Farmacêutica Limitada, doutor Ari é o relator. Nós vamos ter sustentação oral para esse processo, a sustentação oral está disponível, eu vou colocar ela aqui para apresentação depois do relatório do doutor Ari. Doutor Ari, pode passar o relatório do item 20, por favor. Eu vou pedir licença aos conselheiros. Eu vou ler alguns trechos do relatório da DRJ, porque o caso é cheio de detalhes e, com certeza, os detalhes serão levantados na sustentação oral. Então, o presente caso é uma decomp, tendo por base um suposto crédito de pagamento ao maior de COFINS. E no despacho decisório, a autoridade, na unidade de origem, homologou parcialmente o argumento genérico dos despachos decisórios eletrônicos, e partindo da característica do dano, não haveria saldo de crédito suficiente. O detalhe mais importante é que esse processo passou por análise manual, ele passou pela fiscalização. Não foi um mero despacho eletrônico, e a fiscalização disse que deveria ser consultado um outro processo. Seriam as folhas 20 e 68 do processo 489 de 2009-65. O crédito original, na data da transmissão, remonta a R$ 900.000, e a recorrente apresentou manifestação de inconformidade. Do que se trata esse crédito? É um crédito presumido para empresas farmacêuticas que o artigo 3º da Lei 10.147 de 2000 concedeu para empresas farmacêuticas que fizessem opção a esse regime. Para que se fizesse opção a esse regime, deveria-se fazer inscrição junto ao Ministério da Saúde, haveria que ser emitido um documento pelo Ministério para que se pudesse participar desse regime, para que se pudesse usufruir desses créditos presumidos. Haveria a emissão de atos declaratórios que reconheceriam esse incentivo fiscal, e após a emissão desse ato declaratório, que declararia a validade do período em que o crédito presumido poderia ser utilizado, é que a empresa poderia deduzir do seu valor de COFINS devido, ela poderia deduzir esse crédito presumido, e aí ela teria um saldo a pagar ou não. Nesse caso, a recorrente diz que, deduzido esse valor, ela teria um valor a ser restituído. Segundo a empresa, é equivocada a conclusão de que não faria jus ao tal crédito presumido, pois resulta de interpretação distorcida do ato declaratório emitido pela autoridade, da própria legislação de regência e demais atos normativos. É sabido que a Lei 10.147 instituiu incentivo fiscal na forma de crédito presumido às indústrias importadoras farmacêuticas que preenchiam os requisitos que eu acabei de dizer de forma muito resumida. Entendeu o legislador ainda que a apuração do crédito presumido da COFINS poderia ser estendida também aos fatos geradores ocorridos no período de 1º de janeiro a 30 de abril de 2020, tratando desse direito no artigo 4. A empresa, ela se defende dizendo que cumpriu todos os requisitos, que o ato declaratório foi expedido na data correta, e com suporte nesse ato declaratório, ela faria jus aos créditos. Ela diz ainda, o decreto 3.803 de 2001, que entrou em vigor em 25 de abril de 2001,
de modo que os requerimentos de que trata, que os requerimentos que ela fez junto à autoridade que emitiu o ato declaratório, só poderiam ser protocolizados a partir dessa data. Portanto, o direito à utilização do regime especial calculado com base nos fatos geradores ocorridos entre 1º de janeiro e 30 de abril só poderia se concretizar após a protocolização do requerimento na Câmara de Medicamentos. Ou seja, em resumo, com certeza na sustentação a recorrente vai ser mais detalhada. Em resumo, se trata de uma declaração de compensação onde a recorrente defende que cumpriu os requisitos exigidos por esse decreto e pela instrução que criou, pela lei que criou o crédito presumido, e a discussão está toda nessa, nos prazos de emissão dos atos declaratórios de concessão pelo Ministério da Saúde, né, que é a Câmara de Medicamentos. Eles pedem um ato declaratório. Essa Câmara expediu 2 atos declaratórios, a discussão está nas datas dos atos e se ela tem direito ou não a esse crédito, tanto a delegacia de julgamento como a unidade de origem, a delegacia da Receita, concluíram que ela não teria direito a esse crédito, ela não cumpriu os requisitos, portanto, foi indeferida. Já no recurso especial, a recorrente repetiu os argumentos trazidos na manifestação de conformidade, que ela cumpriu os requisitos, as datas são válidas, e ela fez o requerimento dentro da data, fez a declaração de compensação dentro da data em que os atos declaratórios estão vigentes, portanto, ela teria direito ao crédito. Basicamente, é o relatório. Ok, doutor Ari, alguém tem algum esclarecimento do relatório? A gente pode passar o vídeo, que aí vai iniciar o vídeo da sustentação oral, são 15 minutos. Eu vou colocar o vídeo aqui, compartilhar, e ao final do vídeo a gente retoma as discussões, ok? Aí eu peço que deixe todo mundo no mudo, para não ter interferência durante a transmissão do vídeo, ok? Inclusive, que a gente teve a oportunidade de reforçar pelos memoriais. Mas a gente vai aqui, minha ideia é pontuar aqui, então, esses 3 principais pontos do nosso recurso e trazer aqui só os principais aspectos de cada um desses pontos. O primeiro deles é um pedido de nulidade do acórdão da DRJ, porque o acórdão ele inova. Conforme eu vou explicar um pouco melhor agora adiante, o despacho decisório não homologa por um motivo. E o acórdão da DTJ, da DRJ, ao analisar a nossa manifestação de conformidade, inclusive, que a gente teve a oportunidade de reforçar pelos memoriais. Mas a gente vai aqui, minha ideia é pontuar aqui, então, esses 3 principais pontos do nosso recurso e trazer aqui só os principais aspectos de cada um desses pontos. O primeiro deles é um pedido de nulidade do acórdão da DRJ, porque o acórdão ele inova. Conforme eu vou explicar um pouco melhor agora adiante, o despacho decisório não homologa por um motivo. E o acórdão da DTJ, da DRJ, ao analisar a nossa manifestação de conformidade, nega por outro motivo. Isso vai ficar bem claro. Inclusive um motivo que também sequer pode prosperar, conforme a gente também vai tratar aqui. O segundo ponto é sobre o direito ao crédito em si. O direito ao crédito está previsto na lei em relação a esses períodos, está previsto no decreto, inclusive, então isso tudo deixa muito claro. Né? Então, talvez até por isso foi necessário, com a devida vênia, a inovação pela DRJ, porque o direito é muito claro. A gente também vai tratar um pouco mais sobre isso. Então o direito à apuração é muito claro. De fato, a utilização do crédito seria a partir da concessão, o que também foi cumprido. Vamos falar sobre isso. Mas o direito à apuração é muito claro em relação a janeiro de 2001 a abril de 2001. E o terceiro e último ponto que a gente vai trazer de forma subsidiária é justamente que não prospera sequer essa alegação inovadora da DRJ, porque todos
requisitos foram cumpridos pela empresa. Inclusive teve um ato concessório, ou que seja, que avaliou todo o cumprimento dos requisitos. Tenta-se trazer ali na fundamentação da DRJ, conforme a gente vai tratar um pouco aqui para frente, que seria necessário um termo de ajustamento de conduta, só que a empresa, esse é um requisito alternativo. A empresa ela cumpriu com outro requisito, que é suficiente para a concessão, que seria cumprir efetivamente as normas estabelecidas pela Câmara de Medicamentos, então, para a utilização do crédito. Então, nesse terceiro ponto, a gente mostra que o fundamento inovador utilizado pela DRJ também não pode prosperar. Então, desses 3 pontos, nulidade, porque ela inova o despacho decisório. Segundo ponto de mérito, direito ao crédito, que está muito claro na lei e no decreto, inclusive teve o ato concessório. E o terceiro seria só subsidiariamente, um terceiro ponto, demonstrando que esse argumento inovador da RJ também não prospera. Então, por todos os lados, com a devida vênia, deve ser dado provimento ao recurso voluntário. Então, aqui isso de uma forma bem breve, porque isso está no nosso recurso. Em relação ao primeiro ponto, que é a nulidade do acordo da RJ, eu peço aqui vênia para ler trecho bem pontual aqui, tanto do despacho decisório quanto da decisão, que deixa muito clara essa inovação. O despacho decisório ele não homologa compensação por um único fundamento, que foi o fundamento que eu comentei brevemente anteriormente. Consta aqui, todavia, conforme ato declaratório, verifica-se que o direito à utilização do regime especial de crédito presumido foi reconhecido à empresa somente a partir de 30 de abril de 2001. Ou seja, a utilização realmente só foi conhecida a partir de 30 de abril. Agora, o direito à apuração é uma outra questão que a gente vai tratar em diante, um pouco mais à frente. E aí ele conclui que o interessado não faz jus ao crédito presumido pleiteado correspondente aos períodos de janeiro a abril de 2001 e utilizado no mês de maio. Ou seja, o próprio despacho assume que é o direito à utilização a partir de 30 de abril, mas ao assumir que é o direito à utilização, não tem nenhuma impossibilidade de apuração em relação aos meses anteriores. Isso, inclusive, está na lei. Então, é um argumento que não prospera porque ele tem um fundamento no sentido de que a utilização poderia ser posterior, o que de fato aconteceu, e ele mesmo assume porque diz que é utilizado no mês de maio, ou seja, o próprio despacho decisório demonstra que a empresa cumpriu com esse requisito de utilização a partir de 30 de abril, mas a própria lógica da sistemática legal, e está expresso na lei e no decreto, que a apuração poderia ocorrer de janeiro a abril. Então a gente traz aqui, e aí em diante, vindo aqui para o acórdão da DRJ, né, então aquele foi o despacho decisório. Então esperava-se que o acórdão da DRJ tentasse defender, ou para negar, não acolher a manifestação de conformidade, deveria acolher aqui deveria acolher a fundamentação que foi trazida na manifestação pelo despacho decisório. Só que, diferentemente, o acordo da RJ traz aqui que, numa patente modificação do fundamento legal, traz que, independentemente da discussão acerca do período de aproveitamento do crédito, ou seja, ela mesma descarta essa questão da RJ de quando que pode ser aproveitado ou não, que é o fundamento do despacho decisório, a obrigatoriedade das empresas de terem firmado o compromisso de ajustamento de conduta. E a empresa não colaciona aos autos uma prova de que tenha cumprido. Ou seja, isso não foi objeto do despacho decisório. Ela inova completamente. Eu nem preciso dizer que a jurisprudência do CARF é bastante consolidada no sentido de que o órgão não pode tentar aperfeiçoar o lançamento em sede de um acórdão da DRJ. Claro que esse aperfeiçoar é bem relativo, porque como a gente vai ver, como a gente alega depois no argumento subsidiário, não aperfeiçoou, é um outro fundamento que não prospera. Porém, fica bem claro que houve inovação. Inclusive a gente traz aqui uma tabelinha no nosso memorial como uma forma de evidenciar isso. Isso está bem claro também no recurso. Despacho decisório. Motivo: não tem direito ao crédito.
pois só poderia ser utilizado a partir de 30/4/2001, confundindo utilizado com apurado, data vênia. E o acórdão não tem direito ao crédito, pois não foi firmado o compromisso de ajustamento de conduta, o que também não prospera, mas são argumentos totalmente diferentes. Então, em relação a esse pedido, a gente pede aqui provimento ao recurso para realmente declarar, para homologada a compensação, até porque não foi feito eventualmente um despacho decisório complementar no período de 5 anos para tentar corrigir isso. Essa correção não deveria ter sido feita pelo acordo da DRJ, deveria ter sido feito por um despacho complementar que não aconteceu no prazo de 5 anos. Então o que a gente pede aqui é que realmente seja dado provimento ao recurso para cancelar a cobrança, né, e que seja homologada a compensação. E alternativamente, claro, se não for entendido dessa forma, que declare nula a decisão para que um novo julgamento seja proferido, embora não nos pareça ser o melhor caminho. Então, esse é o nosso primeiro ponto, que eu acho que está bem explorado no recurso voluntário, mas eu tentei trazer aqui os pontos que evidenciam as razões do nosso recurso. Sendo bem rápido aqui em relação ao direito ao crédito, porque uma leitura, né, da legislação já deixa bastante claro o direito à apuração do crédito em relação aos meses de janeiro de 2001 até abril de 2001. Então aqui o despacho decisório ele não homologou sobre esse fundamento, então de que a empresa só poderia utilizar, né, tentando fazer aquele que só poderia também apurar a partir de 30 de abril de 2001. Quando a gente faz uma leitura aqui da lei 10.147, o artigo 3º, ele traz ali a instituição do regime especial de utilização do crédito presumido, peço vênia aqui para ler rapidamente, e o artigo 4º é um de tal ponto. O artigo 4º, ele traz que, relativamente aos fatos geradores ocorridos entre 1º de janeiro e 30 de abril, o crédito presumido referido no artigo 3º será determinado mediante aqui o critério estabelecido. Ou seja, relativamente aos fatos geradores ocorridos entre 1º de janeiro e 30 de abril de 2001, o crédito presumido será determinado mediante a aplicação aqui da alíquota prevista. Ou seja, está bem claro que existe o direito a essa determinação, a apuração do crédito. A questão da utilização em outro momento, que foi cumprido pela recorrente, é uma outra questão. E o artigo 7º, ele reforça, que ele traz aqui que a lei entra em vigor na data da publicação, produzindo efeitos a partir de 1º de maio de 2001, ressalvado o disposto no artigo 4º, ou seja, ressalvado o disposto no artigo 4º, que prevê que, ainda que a lei produza seus efeitos em relação aos fatos geradores ocorridos a partir de 1º de maio de 2001, está ressalvado aqui o disposto no artigo 4º, que prevê o direito à apuração em relação àqueles meses anteriores, os meses de janeiro a 30 de abril. O decreto, por sua vez, ele traz ali que o regime, a concessão do regime, ele depende de prévia habilitação perante a Câmara de Medicamentos, e ele traz também que o crédito então, vai poder só ser utilizado a partir da data do protocolo do requerimento. Ou seja, utilizado a partir do protocolo do requerimento. Então, mas fazendo uma vírgula novamente, no sentido de que observado o disposto na lei, especialmente no artigo 4º. Ou seja, o decreto prevê novamente que a concessão do regime ela depende de prévia habilitação perante a Câmara. Uma vez habilitado, né, o crédito ele pode ser utilizado, né, a partir da data do protocolo, utilizado, mas observado o artigo 4º da lei, que prevê que o crédito poderia ser apurado em relação a esses meses anteriores, ainda que só pudesse ser utilizado em relação aos meses subsequentes, o que de fato não é controvérsia, porque o próprio despacho decisório
assume que a utilização só ocorreu a partir de maio. Então está muito claro aqui, com a devida vênia, que os requisitos foram cumpridos e que há o direito à apuração do crédito. Acho que vale aqui só destacar que a gente traz no nosso recurso os atos declaratórios que expressamente reconhecem o direito à utilização a partir de 30 de abril, o direito à utilização a partir de 30 de abril de 2001, né? Então fica bem claro que os requisitos foram cumpridos, que a empresa tinha direito a esse crédito e com a utilização a partir de 30 de abril, o que foi cumprido, devidamente cumprido. Mas volto a dizer, um ponto é a utilização se dá a partir de 30 de abril e outro é o que está sendo utilizado, né? A lei prevê que, dentre esse crédito que está sendo utilizado, poderia ser apurado já a partir de 1º de janeiro. Então, em relação a esse segundo ponto, que é o de mérito, a gente pede aqui, né, que a decisão seja integralmente reformada e que seja reconhecido o direito creditório da empresa. E por fim, para que eu não me estenda muito, que a gente coloca um terceiro argumento subsidiário, é de que os requisitos foram cumpridos, devidamente cumpridos pela empresa. E de fato é o que aconteceu. A decisão da DRJ ela tenta fazer crer que seria necessário obrigatoriamente um compromisso de ajustamento de conduta. Para começar, essa decisão já inovou, então esse argumento nem poderia ser considerado, porém, a decisão, isso não é uma verdade, uma mera leitura da lei e do decreto. A partir dessa mera leitura fica bem claro que existem duas formas de habilitação perante a Câmara. Uma delas seria se adequar às condições estabelecidas pela Câmara, que foi o que a empresa fez, se adequou, né? Isso está bem claro no pedido dela que está juntado à manifestação de conformidade. E a outra possibilidade seria que, se não se adequasse, firmasse ali um compromisso de ajustamento de conduta. O que não foi o caso porque a empresa cumpriu com o requisito de se adequar às condições estabelecidas. Isso está bem claro, então, no documento que foi juntado do requerimento na manifestação de inconformidade. Então, sem precisar se estender muito aqui, esse terceiro argumento subsidiário, embora desnecessário, né, dado que é um ponto que foi suscitado somente pela DRJ, ele é totalmente descabido também, esse ponto que foi trazido. Então, também da mesma forma, a gente pleiteia aqui que, caso chegue-se a esse ponto, que seja reconhecido o cumprimento de todos os requisitos e seja dado provimento ao recurso voluntário. Então, nesse sentido, diante de todo esse exposto, os nossos pedidos são para que seja dado provimento ao recurso voluntário, para que seja homologada a compensação, cancelamento dos valores exigidos, e seja aí reconhecido, né, o direito ao crédito da empresa. Agradeço pela atenção de todos, e era isso que eu tinha para trazer. Voltando da sustentação oral do patrono do contribuinte, alguém quer algum esclarecimento do relator, alguma dúvida? Doutor Ari, alguma consideração sobre a sustentação? Não, achei que os pontos foram bem tratados. Ok. Colegas, alguém quer alguma dúvida do relator sobre a sustentação? Podemos passar o voto? Ok, então, doutor Ari, podemos passar o voto, por favor. Primeiro, pela lentidão do sistema, eu carreguei um voto que faltaram duas partes, a questão da nulidade e a questão da inovação do fundamento jurídico. Não está aí nesse texto, mas eu vou declarar agora o meu voto, porque está no meu voto aqui que não carregou na pauta. Mas o resto do voto é exatamente o que vocês veem. Quanto à nulidade, eu rejeito a preliminar de nulidade porque não ocorreu nenhum dos requisitos lá do artigo 59 do
não ocorreu nulidade no acórdão da DRJ. Quanto à inovação de fundamento jurídico, eu entendo que não houve inovação, porque a DRJ foi na mesma linha da delegacia de origem, que examinou o pleito, e a conclusão é que os requisitos não foram cumpridos. Os requisitos, basicamente, eram a expedição de ato declaratório pela Câmara de Medicamentos e uma das duas alternativas para utilizar o crédito presumido, que era um ajustamento de conduta ou umas condições que constam aqui do meu voto. Na realidade, o grande problema é o seguinte: existe um período para se apurar o crédito, apurado esse crédito, a partir da emissão do ato declaratório, se poderia utilizar esse crédito. A grande discussão teórica nesse mérito de toda essa questão é se a empresa cumpriu os requisitos para utilizar o crédito. Apurar o crédito, desde que ela cumprisse os requisitos legais, ela podia apurar. A questão era se ela podia utilizar ou não. A DRJ entendeu que os requisitos para a utilização não foram cumpridos, portanto, não tem direito ao crédito, não entendo que houve inovação de fundamento jurídico, portanto, eu rejeitei as preliminares suscitadas. Quanto ao mérito, no meu voto, para deixar mais clara a discussão, eu vou ler pequenos trechos para não me tornar cansativo. O voto não é longo, vocês podem ver. A maioria do voto é o relatório, que foi extenso, né, e o recurso e a manifestação de conformidade também são longas, mas tomaram uma grande parte aqui do voto. Essa Lei 10.147, ela tinha a seguinte redação no artigo 3º. Será concedido regime especial de utilização de crédito presumido da contribuição para as pessoas jurídicas que procedam à industrialização e importação de produtos. Portanto, poderiam utilizar. E aí, desde que elas tenham firmado com a União compromisso de ajustamento de condutas nos termos do parágrafo 6º do artigo 5º da Lei 7347 de 85, ou, é bem importante esse ou, porque no entendimento tanto da unidade de origem quanto da DRJ, não levaram em consideração esse ou. Eles acharam que o requisito de compromisso, o compromisso de ajustamento, não foi cumprido, portanto, não havia direito. Mas existe uma segunda condição, que é ou cumpram a sistemática estabelecida pela Câmara de Medicamentos para a utilização do crédito presumido na forma determinada em outro dispositivo legal, que é a Lei 10.213. Lá na frente, o parágrafo 2º diz que o crédito somente será concedido na hipótese em que o compromisso de ajustamento de conduta ou a sistemática estabelecida pela Câmara de Medicamentos inclua todos os produtos constantes da relação referida no inciso 1 do parágrafo 1º dos produtos industrializados ou importados. E é vedada qualquer outra forma de utilização ou compensação do crédito presumido de que trata este artigo. Muito bem. Regulamentando essa matéria, a Secretaria da Defesa Federal editou a Instrução Normativa 40 de 2001. Ela foi revogada pela IN 247 de 2002. Portanto, de 26 de abril de 2001 até 21 de novembro de 2002, regia a mecânica a Instrução Normativa 40. A recorrente requereu o regime em 27 de abril de 2001. A recorrente requereu, conforme seu relato, portanto, sob a égide da Instrução Normativa 40 de 2001.
Aí então o relato da recorrente, que ela cumpriu as determinações, ela protocolou no 27 de abril. A instrução normativa dizia que o regime de utilização do crédito presumido será concedido às pessoas que importam, sujeitos à prescrição médica, identificados por tarja vermelha e destinados à venda no mercado interno. Muito bem, tínhamos uma instrução normativa que vigorava nesse período. A concessão do regime dependerá de habilitação, primeiramente perante a Câmara de Medicamentos, e encaminhará a coordenação de arrecadação da Receita Federal em Brasília cópia do requerimento da empresa com o caso da relação de medicamentos. Ou seja, a Câmara de Medicamentos daria conhecimento à Receita Federal dessa opção da empresa, portanto, a partir dessa comunicação oficial, a COSAR, que é a Coordenação da Arrecadação, expediria um ato declaratório reconhecendo o direito da requerente à utilização do regime especial. Vejam que complexa a situação. A pessoa teria que se habilitar junto à Câmara Especial de Câmara de Medicamentos, cumprir um desses dois requisitos naquele prazo em que a Câmara estabeleceu. Aí a instrução normativa diz que será expedido um ato declaratório pela Receita Federal para que seja reconhecido o direito de utilização do regime especial. A Delegacia da Receita Federal e a Unidade de Origem disse o seguinte: como não houve cumprimento do inciso 1, que é o ajustamento de conduta junto à Câmara de Medicamentos, a empresa não cumpriu o requisito essencial, não tem direito ao crédito. E aí eu reproduzi a instrução normativa que me interessa. Ela é cumprida. O artigo 7º diz que o regime de crédito presumido poderá ser utilizado. Esse é o detalhe da defesa do patrono. Será utilizado a partir da data de protocolização do pedido ou de sua renovação perante a Câmara de Medicamentos. Então, tem um termo inicial para utilização do crédito presumido. A apuração é feita na contabilidade da empresa, fica lá o crédito, independente de prazo. A utilização é que é o problema. E os pedidos poderão ser protocolizados a partir da data da entrada em vigor do decreto que regulamentou esse artigo presumido. O descumprimento, artigo 8º, diz que o descumprimento das condições necessárias à fruição do crédito presumido sujeitará a empresa infratora a uma série de penalidades. Seguindo lá no item 6 do meu voto, o citado decreto deixava expressa a condição para habilitação do regime. A concessão do regime de que trata o vendedor depende de habilitação perante a Câmara de Medicamentos. Mas o artigo 3º fala o seguinte: o regime poderá ser utilizado a partir da data de protocolização do requerimento. Muito bem. A Secretaria expediu um ato declaratório, COSAR 73, que interpretou essa legislação, está em um ato declaratório. Depois ela expediu um outro ato declaratório em 2003, dizendo assim, ao reconhecer o direito a partir de 30 de abril de 2001. Na realidade, ela modificou o ato declaratório anterior, mas não o revogou. Portanto, eu vou aí para as minhas conclusões. No item 10 eu digo, o ato declaratório 73 reconhece o direito à utilização do crédito presumido para a empresa, para a recorrente, a partir de 27 de abril de 2001. Já o ato declaratório 13 reconheceu o direito à utilização do regime especial para a empresa Aventis Pharma, que é uma outra empresa. Acontece que a Aventis Pharma foi incorporada pela Sanofi. Por questão de interpretação e pelo fato da lei, em seu artigo estabelecido, e relativamente aos fatos geradores ocorridos entre 1º de janeiro e 30 de abril de 2001, a empresa protocolou um pedido de 27 de abril, portanto, dentro desse período, o crédito presumido será determinado mediante a aplicação das alíquotas tais e tais, observadas as demais normas estabelecidas em outros artigos.
entende-se que os detentores dos créditos presumidos, com fatos geradores ocorreram no período de 1º de janeiro a 30 de abril, devem apurar créditos estabelecidos na forma legal. Verifica-se que a recorrente, ao solicitar o regime especial à Câmara de Medicamentos, optou por enquadramento na hipótese prevista no inciso 1. Ou seja, eu coloquei aí o requerimento da empresa, ela se comprometeu a declara a requerente preencher as condições para a fruição do regime especial e ela aceita os requisitos impostos pela Câmara, que é a segunda opção. Lá no item 13, a resposta ao questionamento da Receita Federal quanto à data da protocolização do pedido. E também é uma discussão. Está escrito aí em caneta, 26 de abril de 2000, lá embaixo, Sanofi, 27 de abril de 2001. Portanto, existe uma resolução da Câmara de Medicamentos que diz sobre a utilização do regime especial. Está aí a resolução, eu você. No item 15, eu digo, constata-se nos documentos analisados que a recorrente cumpriu os requisitos legais e normativos para a fruição do regime estando limitada pela Receita Federal a utilizar o regime a partir de 27 de abril. A recorrente colocou isso no seu recurso. No item 17, eu coloco que a recorrente se beneficiou do regime especial após 27 de abril, pois apurou o crédito presumido referente aos fatos geradores de 1º de janeiro a 30 de abril em maio. Portanto, não desobedeceu o ato concessório da habilitação. Ela apurou. O ato declaratório falava em utilizar, não falava em apurar. Portanto, ela cumpriu. Ela não desobedeceu, ela simplesmente apurou. Quanto à utilização do crédito apurado, a recorrente utilizou de acordo com os ditames legais, pois deduziu o valor dos créditos do valor devido, restando-lhe um saldo credor do pagamento realizado a maior. Diante de todo exposto por procedimento, o recurso e reconhece o direito creditório de 940 mil. É cheio de detalhes, é bem complexo, porque são datas e realmente há que se prestar atenção nas datas de utilização e nas datas de concessão do ato da Receita Federal e na protocolização do pedido junto à Câmara de Medicamentos. Entendo eu, diante dos documentos apresentados nos autos pela recorrente, ela cumpriu todos os requisitos, ela apurou da forma correta, ela se habilitou da forma correta, portanto, eu entendo que ela tem um saldo credor e ela tem direito a compensar esse valor do documento. É isso, senhor presidente. Ok, doutor Ari, obrigado. Depois desses parabéns pelo voto aí, abordou, é um processo com muita data, tem muita complexidade aí, o assunto é um assunto que não é muito comum, né, a gente não enfrenta esse assunto não, muito aqui na turma, parabéns pelo voto aí. Colegas, alguém quer algum esclarecimento do voto do doutor Ari? Alguma dúvida? Obrigado. Podemos passar a votação? Ok, doutor Breno, doutor Marco, tranquilo? Então, o doutor Ari está dando provimento, é integral, né, doutor Ari? O valor é integral, né? Ok. Então, o doutor Ari está dando para o item 20 da pauta, provimento ao recurso voluntário. Doutora Elisiane, como vota, por favor? Acompanho o relator. Doutor Marcelo? Muito bom, doutor Ari, parabéns. Acompanho o relator. Doutor Salvador? Parabéns, Ari, gostei muito do seu voto. Acompanho. Ok, doutor Marco? Acompanho o relator. Parabéns, doutor Ari. Doutora Semiramis? Acompanho o relator, senhor presidente. Conselheiro Ari, muito bom o seu voto, muito didático. Parabenizo também. Ok. Doutor Breno? Como vota? Acompanho, presidente. Muito proveitoso o poder de síntese do relator. Parabéns, Ari. Então, eu também acompanho o relator. Então, por unanimidade de votos, foi dado provimento ao recurso voluntário.
Próximo item da pauta, doutor Ari é relator também, doutor Ari, SGS Engenharia Limitada. Quando estiver disponível, o relatório, por favor, doutor. Desculpa, eu o relatório porque na pasta está lento, mas está disponível para você. Ok. Esse é aquele caso clássico de despacho, foi até motivo de discussão pela nossa turma um tempo atrás, se nós deveríamos apreciar ou não aquele despacho decisório eletrônico emitido em retificação de DCTF. Se pode ou não pode. O Breno, que é mais novo, talvez não tenha conhecimento desse caso, mas com certeza o pessoal vai esclarecer melhor. Mas o que acontece nesse caso, assim, bem resumidamente, a delegacia fez uma apuração eletrônica de DCTF. Na realidade, o processo se trata de uma decompra, mas o crédito não foi reconhecido porque não houve a retificação do DCTF, porque não foi, o crédito não estava na DCTF, no cruzamento eletrônico que a Receita faz, não havia crédito disponível, existia um DAF alocado ao débito, portanto, não foi homologada a compensação. Na sua defesa, a manifestante diz que eu vou ler aqui um pedacinho do relatório da DRJ, que fica melhor. Enquanto o pendente de apreciação apresenta uma manifestação de inconformidade, a manifestante, na época, requer a suspensão, de acordo com o que se pode observar da documentação anexa, razão e balancete, bem como a apuração do PIS/COFINS relativo ao mês de maio, a reclamante apurou e recolheu referida ação sobre o seu faturamento, contudo, sem a dedução das vendas canceladas, como assim me permite o artigo 19, ocasionando um recolhimento a maior. Como ela não fez constar essa dedução na DCTF, ela não retificou a DCTF, portanto não havia esse crédito. O recolhimento não foi considerado a maior, não teve crédito. Aí o que ela defende é que ela quer retificar a DCTF, mas a DRJ diz que, desculpe, não é aquele caso clássico, eu estou me enganando, de um outro processo. Esse caso, sintetizando a decisão, eu transcrevo, no item 3 do meu voto, o seguinte trecho do voto condutor do relator da DRJ, da relatora, Magda Nazar. Desta feita, sem a retificação da DCTF, diminuindo ou zerando o valor do débito pago no valor anteriormente declarado, ainda que assistisse razão interessada quanto ao equívoco quando da apuração da base de cálculo, não há que se falar em pagamento indevido, e sem pagamento indevido não há crédito a ser reconhecido. Isso porque, considerando que a teor das regras que disciplinam a compensação tributária, a apresentação da decompra produz o efeito principal e imediato de extinguir o crédito. Portanto, não havendo a retificação da DCTF, não haveria, pelo que somente a partir da retificação da DCTF é que a contribuinte poderia passar a ter direito ao pretendido crédito. E aí, a recorrente apresentou no seu recurso, ela diz o seguinte: ressalta-se, conforme demonstrado na impugnação apresentada, que o mero erro de preenchimento da DCTF constitui formalidade que não pode ser parâmetro para a desconstituição do crédito. Ao inverso, na existência de erro meramente formal, prevalece o crédito devidamente constituído e utilizado tal como ocorreu em tela. O que ela defende é que ela
pode retificar a DCTF, e aí, como um mero erro formal, ela teria direito ao crédito. Ela faz vários pedidos, e esse é o relatório. Ok, doutor Ari. Colegas, alguém tem alguma dúvida dessa matéria? Tranquilo, doutor Breno? Ok. Então pode passar o voto, doutor Ari. Muito rapidamente, trata-se de erro na apuração das contribuições, uma vez que a recorrente deixou de considerar as vendas canceladas possíveis de ter seu valor deduzido da receita bruta de vendas, conforme determinação contida no artigo 1º, inciso 5º, letra A da Lei 10.637. Entendemos ao analisar tais demonstrativos, as folhas 63, 64 e 65 do processo, a recorrente apresenta, respectivamente, balancete, onde constam as receitas canceladas, razão contábil da conta X, receita cancelada e demonstrativa da receita bruta do mês e apuração do PIS e COFINS no acumulador. Entendemos, ao analisar tais demonstrativos, que estão devidamente conciliados, que está demonstrado o erro material na confecção da DCTF e também na apuração das contribuições. O fato de a DCTF ser retificada após emissão do despacho decisório eletrônico foi tratado pela própria Receita Federal ao emitir o parecer normativo COSIT 2 de 2015, que tem a seguinte ementa: normas gerais de direito tributário, retificação depois da DCTF, depois da transmissão do PERDECOMP e ciência do despacho decisório, possibilidade e imprescindibilidade da retificação da DCTF para a comprovação de pagamento indevido ou a maior. Nesse caso, não é pagamento indevido ou maior, nesse caso é uma retificação, aí surge o crédito se houver a retificação. Então, entendo eu que, diante da comprovação do erro material, deve ser reconhecido um direito tributário, independente da retificação do DCTF. Quanto eu não tratei da retificação da DCTF, porque eu achei que isso é uma atribuição da Delegacia da Receita Federal em auditoria de DCTF, porque é meramente procedimental, declaração, obrigação acessória. Eu tratei somente do mérito, entendo que está comprovado diante dos registros contábeis, dos documentos apresentados. Por isso, eu dei provimento ao recurso e reconheci o direito creditário. É o meu voto, presidente. Ok, doutor Ari, obrigado. Doutor Breno, o doutor Ari tinha falado no início, para o senhor que está começando na turma agora, né? É sobre uma discussão que a gente tem, que não foi esse caso específico, sobre situações em que tem uma discussão sobre verificação de despacho decisório. A gente deve, não sei se vai nessa reunião a gente vai encontrar com algum processo desse tipo, porque a gente entende que algumas situações não é possível que venha para o CARF essa discussão, porque ela estaria se encerrando lá na unidade de origem. Então, a gente não conhece desses recursos. Mas a situação não é a que o doutor Ari colocou agora. O que o doutor Ari colocou agora, pelo que eu entendi, é uma situação diferente, porque existem os documentos. Agora, doutor Ari, eu fiquei na dúvida, o senhor não entende que seria necessário baixar a diligência, não? O senhor entende que esses documentos estariam todos comprovados só com esse balanceio? Eu concordo, eu não tenho nenhum problema, não. Eu concordo com a ideia do voto. A minha dúvida é porque, normalmente, nessas situações, como a gente entende que não é obrigatório realmente o despacho de retificação, mas como a unidade não verificou a eventualidade dos créditos e valor e tal de lançamento, a gente tem baixado. Eu não sei se nesse caso seria essa situação também para esse processo. Meu presidente, eu fiquei em dúvida, confesso também, mas a apresentação da contabilidade foi feita, inclusive, para fiscalização. O que a fiscalização entendeu é que, mesmo que ela tenha... A fiscalização entendeu que ela tem direito ao crédito. Mas, pelo fato dela não ter retificado o DCTF, é que não foi reconhecido o crédito. Porque, como isso é um despacho decisório eletrônico, o cruzamento de informações, o sistema não enxerga mesmo. A recorrente, ela apresentou os documentos para a fiscalização reconheceu que ela tem direito ao crédito, mas como ela não retificou o DCTF, ela não teria direito. Apresentou a ordem de coordenação?
Sim, A manifestação? sim. Ah, Desde o começo, ela apresentou até para a fiscalização. Tanto que a DRJ, a própria DRJ, que eu coloquei aí, a própria DRJ reconhece que ela tem direito, entendeu? Deixa eu deixar o item aqui que eu reproduzi. Aqui, ó. No item 3, a DRJ disse assim: desta feita, sem a retificação da DCTF diminuindo o valor do ano pago, no valor anteriormente declarado, ainda que assistisse razão a interessada quanto ao equívoco, quando da apuração da base de cálculo, não há que se falar em pagamento indevido. Ou seja, tanto a DRJ como a Delegacia de Origem só consideram indevido que o retificou da DCTF. Eu não sei se caberia baixar em diligência para obrigar a retificação do DCTF. Seria a única. Por isso que eu entendi que baixar em diligência não seria proveitoso, porque o direito está reconhecido. Mas Ok. o colegiado decide. Não, ok, doutor, eu entendi. Não, então, nessa situação, ela é diferente da situação normal que a gente se depara aqui. Eu entendi agora a posição do senhor. Eu já tinha mais ou menos tido essa interpretação, só queria confirmar. Mas eu acho que nesse caso é um pouco diferente, porque os documentos já estão vindo desde sempre. E, na verdade, a negativa foi mais por causa da falta de retificação do que propriamente das informações. Doutor Marcelo, depois a doutora Semires. A ressalva que eu ia fazer é exatamente o que o presidente falou, mas aí, doutor Ari, só vou dar apenas uma sugestão. É claro que se está nos autos, não foi omitido, mas uma sugestão que eu daria quando o senhor fala da conciliação com balancete, deixar claro que esse balancete já foi validado pela unidade de origem, até para que fique consistente com todos os votos que a gente anda fazendo. Apenas consideraria isso, tá? Que infere-se dos autos que esse balancete foi validado pela delegacia de origem, que disse que existia o crédito, porém faltava a retificação da DCTF, que é algo que a gente ultrapassa. Mas está muito bom, parabéns, como sempre. Doutora Semires? Desculpa, Sênia. Doutora Semires? Bom, muito bom a possibilidade de a gente já aferir a liquidez e certeza na aplicação do parecer número 2, né, que permite que se afira justamente a liquidez e certeza independentemente dessa retificação de DCTF. O meu ponto aqui, senhor presidente e conselheiro Ari, é que é uma declaração de compensação, então eu acho que o provimento tem que ser parcial, porque ele está reconhecendo o direito creditório, mas ele não está homologando a declaração de compensação, né. Só na conclusão, eu entendo que o mais correto seria dar parcial provimento. Obrigada. Ok, doutora Semires, obrigado, doutor Ari. Eu concordo com os dois. Eu vou fazer constar o que o doutor Marcelo ressaltou e também concordo com a doutora Semires. Se nós deixarmos provimento integral, estaremos homologando compensação e não é nossa competência. Realmente é provimento integral. Obrigado aos conselheiros Semires. Ok. Então, o doutor Ari está encaminhando para provimento parcial, dentro daqueles termos que a gente já conversou, que ele já expôs aí no voto. Doutora Elisiane, como vota, por favor? Acompanho o relator. Ok. Doutor Marcelo? Acompanho. Doutora Salvador? Acompanho. Doutor Marco, você conseguiu acompanhar toda a discussão? Está tudo tranquilo para votar? Acho que o doutor Marco travou, o computador do doutor Marco está travado. Então, sim, a minha rede raramente aqui eu comento. Estou conseguindo ouvir agora. Estão conseguindo me ouvir? Certo. A minha rede aqui travou um momento enquanto a doutora Semira me estava fazendo o comentário, mas eu consegui compreender logo na parte inicial em que ela estava fazendo esses comentários. Eu acompanho o relator, concordo completamente. Ok, obrigado, doutor. Doutora Semiramis? Acompanho o relator, senhor presidente. Doutor Breno? Acompanho também, presidente. Eu também acompanho o relator, então fica por unanimidade de votos da parcial provimento ao recurso voluntário para conceder o valor dos créditos conforme o doutor já colocou no voto.
Colegas, eu vou encerrar essa sessão da parte da manhã. Nós estamos com os processos bem distribuídos, até tem muito processo de pauta à tarde, acho que a gente vai conseguir organizar bem. Então, e a gente também, para esse primeiro dia, essa primeira manhã foi muito bom, parabéns a todos, acho que foi um ótimo trabalho. Doutor Marcos também regularizar, que eu acho que parece ter algum probleminha na rede dele, para a gente regularizar, e nós voltamos às 14 horas, ok? Então, obrigados a todos. Fabiana, por favor, pode encerrar a gravação, Fabiana. Gravação encerrada.